Pode aumentar? Som. Glória a Deus, aleluia. Amém. Obrigado. Esperar o pessoal sentar. Estão me ouvindo bem aí atrás? Tá bem? Amém. No domingo passado, o William trouxe uma mensagem muito legal. Eu fiquei assim muito feliz com a mensagem, porque foi uma mensagem diferente, esclarecedora sobre a questão profética, né, do que a desmistificação dessa questão profética. E ele trouxe assim um esclarecimento muito legal. Todos nós potencialmente somos profetas de Deus dentro daquilo que já foi proposto para nós, né? Que ser um profeta não é obrigatoriamente trazer revelações. A mensagem é muito edificante. E aí ele falou sobre as características da vida profética. Quais são as características que um profeta tem que ter na sua vida para ser reconhecido como um homem profético. Eu achei muito legal, foi uma linha de raciocínio muito legal. A Karen também falou um pouco na quarta-feira sobre isso. E hoje eu não sei se eu vou conseguir pregar, irmãos, mas eu queria falar um pouco sobre caráter, sobre o nosso caráter. Mas para que a gente consiga entrar nisso, a gente precisa compreender algumas questões que são importantíssimas. Luciana, você sabe o que vai acontecer com você daqui a 1 ano? Não sabe. 5 anos? Muito menos, né? Amanhã, sabe o que vai acontecer amanhã? Você tem mais ou menos ideia, mas a gente não pode bater martelo. Essa pergunta, ela tem o sentido de trazer para mim e para você a consciência de que estamos em um processo. Você consegue entender isso? Se nós pararmos para pensar um pouco, tem alguém fazendo faculdade aqui? Alguém fazendo faculdade? Você, Paulo, mais alguém? Tem alguém algum projeto longo? Alguém algum projeto longo? Tem um projeto longo? Mais alguém algum projeto longo? Alguém está tirando carteira de motorista? Você também? Deus abençoe você. Quando a gente se lança em projetos, a gente tem expectativas, amém? Tem quanto tempo que começou a carteira de motorista? Mais ou menos. Oi? Só está faltando a prova do carro. Mas começou há quanto tempo atrás? 2 anos. Eu tenho certeza do que eu vou falar agora. Ele queria tirar a carteira em 6 meses. Então, quando ele começou a tirar a carteira, ele tinha sonhos e planos dentro de um processo que começa primeiro no coração, na mente, na necessidade. Preciso tirar a carteira porque eu preciso aprender a dirigir, porque eu quero arrumar um emprego. Então, um projeto, um processo, um plano.
E nós projetamos todas essas coisas dentro de um prisma humano, daquilo que desejamos, daquilo que queremos. Eu não vou falar de reprovação, senão o William vai pular na cadeira ali. Cadê a Sônia Maria? Foi aprovada de cara. A louca! Todo mundo dizia que ela nunca ia conseguir tirar a carteira, foi aprovada de cara. Então, eu estou tentando ilustrar qualquer tipo de sonho, de plano, de projeto, que traz um princípio, um meio e traz um resultado. Você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Amém? Ninguém entra para a faculdade para deixar ela no meio do caminho. Né, Natan? Amém, gostei desse Vamos terminar isso. Ninguém começa um projeto que vai parar no meio do caminho. Pelo menos não deveria ser assim. Não deveríamos sonhar assim, não deveríamos desejar assim. Ninguém casa para separar. Alguém casou para separar aqui? Ah, não, eu vou casar porque eu vou separar. Não, irmão. A nossa vida é pautada em princípio, meio e fim. Em projetos, em sonhos, em desejos, em processos. E independente de qualquer coisa que você possa falar, dia 14 de novembro de 1964, eu nasci. Começou um projeto de vida, um projeto que estava falido, porque eu nasci fora do tempo, eu era desse tamaninho, segundo os vivos da época, a minha bunda ficava na palma da minha mão, a minha cabeça na ponta do dedo e as minhas perninhas aqui. Projeto falido. – 61 anos depois, eu estou aqui na comunidade evangélica Reconstruir pregando. Existe um processo que tem princípio, que tem meio, mas o que importa é como terminaremos esse processo. Talvez você tenha entrado aqui essa noite meio bucambúzio, com a alma abatida, porque você foi derrotado, você tomou uma pernada. Aquilo que você imaginou, aquilo que você idealizou, deu errado. Qual é o segredo, então, pastor? É o nosso caráter. É o nosso caráter. Eu quero falar hoje sobre caráter. Eu quero falar hoje sobre caráteres moldados por Deus. Eu estava conversando com a Zanza ali atrás. Eu falei com a Letícia ali atrás agora há pouco. Estão em processos. Como eu estou no meu processo. Como você está no seu processo. Mas o que vai permanecer é o seu caráter transformado para direcionar você nesse caminho de vitória
Amém? Independente do resultado que você deseje. Porque às vezes os nossos sonhos, os nossos planos não estão escritos na pauta do Senhor. Mas quem tem um caráter transformado não é abalado pelas circunstâncias. Você está conseguindo entender? Quem aqui nunca foi injustiçado? Alguém nunca foi injustiçado? Levanta a mão aí. Alguém que nunca foi injustiçado. Quem nunca foi acusado ou condenado pelo que não fez? Não fui eu. Quem aqui já sofreu retaliações pelas decisões dos outros? Tu não tinha nada a ver com a história. O outro fez besteira, mas a bomba cai no teu colo. Bum! Quem aqui já não passou por perseguições, sem ao menos ter feito parte da escolha do outro? Quem aqui já não passou pela rejeição familiar? Poderíamos continuar aqui enumerando muitos fatos que marcaram a vida desse personagem que eu vou abordar hoje. Mas o importante é aprendermos como devemos agir segundo o coração de Deus em meio a essas circunstâncias. Caráter transformado é caráter segundo o caráter de Cristo. E eu não vejo mais com o meu prisma, mas agora vejo com o prisma de Cristo. Ou o prisma de Deus, porque esse personagem não conheceu a Cristo. Abra sua Bíblia em Gênesis 37. Alguém traz uma caneta para mim aqui, por favor? Não, a Márcia vai trazer. A Letícia vai trazer. Obrigado, Lelê. José. A gente já falou sobre o que eu vou falar aqui algumas vezes, mas sempre é bom. O Antigo Testamento, ele é conhecido como a sombra do Novo. Porque o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo o tempo todo, desde Gênesis até o final do Antigo Testamento, em Malaquias. Você vai ver que ao tempo todo Jesus é anunciado de um jeito ou de outro. Existe inclusive um livro dentro do Antigo Testamento que é considerado o mini Novo Testamento, que é Isaías, onde existe uma das maiores quantidades de revelações sobre o Cristo. Então, o Antigo Testamento é a sombra de Cristo, é o anunciar, é o apontamento, é o anunciamento de que o Cristo viria. E dentro desse desdobramento de fatos do Antigo Testamento, os teólogos vão dizer que alguns personagens claramente tipificam Jesus Cristo por ações, fatos, acontecimentos, decisões, ações, reações, que podemos aprender e evidenciar nas nossas vidas. A história e a conduta de José é seguramente uma dessas histórias a serem aprendidas. Bota o versículo 3 para mim, 37, 3 a 5. Irmãos, eu vou falar a mesma coisa que o William. São aproximadamente 5 capítulos, 4 ou 5 capítulos,
que vão falar sobre José, então não dá para a gente abordar tudo. Eu vou tentar pensar algumas questões que eu achei importantes. Gênesis 37, a partir do versículo 3, a gente vai acompanhar. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez-se uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então, você vê que o fato do pai ter uma predileção por José, porque era o filho da sua velhice, levanta dentro da sua própria casa um problema para José, se torna um problema para José. Foi José que gerou isso? Foi José que gerou isso? Mas é José que está recebendo a retaliação. Sai daqui, moleque! Não perturba! O cara nem chegou perto. Então, José passa a viver dentro da sua própria casa. Se você ler os 2 versículos anteriores, o pai orientava José a ir no campo, pegar informações de como as coisas estavam andando e trazer para o pai. Era a ordem do pai. Mas provavelmente José era contado como fofoqueiro do pai. Vai lá, José, vai ver como é que está o campo. O texto vai falar que ele está brincando com os irmãos da outra mãe. E que ele trazia as notícias para José. Mas ele está só fazendo o que o pai manda. Então, a gente vai ver um rapaz aqui nesse momento, o filho mais novo, a raspa do tacho de Israel, o queridinho do papai. E aqui eu não quero enaltecer isso, irmãos, mas a gente está tentando trazer a informação que o texto nos apresenta. E a partir do versículo 5 do mesmo texto, eu vou ler agora do 5 ao 11. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Foi José que sonhou, irmão? Ou ele teve um sonho? Não foi um desejo de José. José não escolheu sonhar este sonho. Até porque, irmãos, nesse período, filhos, existia uma hierarquia entre pai, mãe, irmão mais velho. Rubem era o mais velho, ele era o último. Então, era totalmente inconcebível esse sonho ser real na cabeça de José. José nunca iria pensar isso. Então não foi escolha de José, não foi desejo de José. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram mais ainda. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé. E os vossos feixes, o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também,
com o sol e a lua, e 11 estrelas se inclinavam perante mim, contando a seu pai e a seus irmãos. Repreendeu o pai que o amava, repreendeu e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe disseram, lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Depois do primeiro sonho, o segundo sonho é autoexplicativo. O sol e a lua era o pai e a mãe, os 11 eram os outros irmãos, todos se curvando e adorando a ele. Então, eu queria que você parasse agora e pensasse na sua vida agora. Como você está vivendo a sua vida hoje? José não tinha a mínima ideia do que ia acontecer com ele. Ele teve um sonho. Ele estava simplesmente dormindo e o Senhor revelou para ele o que o Senhor ia fazer através da vida dele alguns anos depois. Aproximadamente 15, 16 anos depois. Talvez um pouco mais ou um pouco menos. Mas ele está sonhando agora, com 17. E Deus está dizendo para ele: quando você tiver aproximadamente 35 anos, você vai ser rei da terra. Você sabe o que é que Deus vai fazer com você daqui a alguns dias? Você tem ideia do projeto de Deus, da imponência do que Deus pode fazer em você e através de você? Estamos falando de um jovem de 17 anos, que viria salvar o mundo antigo, por ter se disposto na mão do Senhor. Você consegue entender o que eu estou falando? Amém? Você está comigo? Estamos juntos? Então dá um amém aí, irmão. Você está conseguindo entender para onde a gente está indo? Mas tem um problema aqui, irmão. O caráter. Tem um problema aqui, o caráter. O problema de José começa dentro de casa. O fato de seu pai, Israel, o amar mais do que seus irmãos, faz de José um alvo de retaliação de seus irmãos. Para completar, José recebe uma revelação de Deus, um sonho. Essa revelação acaba trazendo mais problema para José, mas o José não fez nada. Muitas vezes sofremos por problemas que não somos nós que ocasionamos, mas às vezes Deus está nos levando a caminhos que nós não imaginamos. A gente vai ver que na história, logo depois disso, de tanto odiar a José, os irmãos intentam matá-lo. Então, esse cara, 17 anos, sei lá, 18 agora, vai ser pego pelos seus próprios irmãos, que intentam tirar a vida dele, para que tudo aquilo que o pai olhava e sentia, e desejava, e pensava, eles não pensaram em momento nenhum, irmãos. Esses caras estavam pensando que Deus estava revelando um futuro para eles, de salvação. Eles querem se livrar de José. Tem gente tentando se livrar de você? Será que você já fez a leitura do ambiente que você está vivendo hoje? E do projeto que Deus tem na sua vida? E que é importante você manter uma postura de como você vive? Porque você vai superar tudo isso e vai ser instrumento de Deus na vida de alguém.
José é jogado na cisterna. Eu não vou ler o texto, porque era muita coisa. Ele é vendido. O irmão mais velho fala, não mata ele não faz isso não. Vamos jogar ele na cisterna. Jogam ele na cisterna, daqui a pouco vem vindo uma caravana dos medianitas. Eles falam, olha, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele como escravo. Aí tiram a tal da túnica talar. Túnica talar, irmãos, era uma roupa que não é igual hoje, que você vai ali e compra uma roupa qualquer. Uma túnica talar era algo muito, muito representativo para aquele tempo. Pegam a túnica dele, matam um bode, passam o sangue do animal e levam para o pai. Olha, isso aqui é do teu filho? Reconhece isso aqui como a capa do teu filho? A túnica do teu filho? O texto diz que Israel entra em pranto porque reconhece a túnica. Olha, então ele foi morto por algum animal. Só que José está vivo, irmão. O sonho de Deus está vivo. Você consegue entender isso? Que ser odiado, ser jogado numa cisterna, ser vendido, não é o final da sua vida. Você consegue entender que o sonho de Deus não acabou para você? Você consegue compreender que apesar de todas as circunstâncias serem negativas para José, o caráter dele não está sendo negociado pelas circunstâncias? A Bíblia não relata, pelo menos aqui, nenhum posicionamento contrário de José de revolta contra Deus. José é levado cativo para o Egito. Quando chega lá, ele é vendido a um homem chamado Potifar. Esse homem era da maior patente da época. E aí o texto vai dizer que Deus era com ele. Então, do momento em que José nasce, ou que as revelações vão sendo apresentadas, esse processo de José na vida dele, que é o meu processo, que é o seu processo, que é o nosso processo, tem um problema. O nosso problema está exatamente entre o início do processo e o cumprimento dele. A diferença é o caráter na vivência dos processos. Você consegue compreender isso? Nós nos perdemos em meio a esse caminho. Porque o primeiro momento em que algo sai do nosso controle, a gente acha que tudo se perdeu. Quando às vezes as coisas saem da sua mão, você acha que a coisa se perdeu. Mas quem tem o caráter em Deus não perde o controle. Onde José está? Na cisterna. Ele não perde o controle. Os seus irmãos o retiram da cisterna e os vendem para os medianitas. Ele não perde o controle. Ele é levado como escravo e é vendido para Potifar. Ele não perde o controle. Sabe o que eu entendo aqui? Independente da onde eu estiver, Deus está no meu controle. É Ele que me direciona, é Ele que me capacita, é Ele que me livra, é Ele que me... Tudo é Ele, independente de onde eu estiver. Porque, irmão, ser cristão com tudo bem é mole. A questão é você ser cristão em meio às adversidades. Lembra da mensagem? Ações e reações? Seu processo começa no dia do seu nascimento, querido. Sua caminhada vai ser construída ou estabelecida segundo o propósito ou dependendo das suas escolhas. Dentro desse propósito,
José escolheu cumprir o propósito. Ele não abre mão de uma vida de conduta com Deus. Eu não estou falando aqui de uma revelação ou de uma palavra profética que José haveria recebido, dizendo assim: eis que te digo, meu servo, farei de você um líder. Então ele vai começar a trabalhar para isso, porque não aconteceu isso. Porque a gente vai ver que lá na frente, quando ele encontra os irmãos, o texto vai dizer assim: e lembrou José de seu sonho. Ele não projetou aquilo, ele não viveu por aquilo, mas ele viveu o caráter de quem tem Deus. Ele não negociou o seu caráter em momento nenhum, mesmo em meio às adversidades. O nosso problema é esse. José escolheu cumprir o propósito, mas para isso existe a necessidade da perseverança e da resiliência de quem quer chegar no final. Escuta isso. Deus não exalta primeiro. Ele primeiro nos prepara em meio à caminhada para depois me colocar naquele lugar. Estava falando com a Zanza agora sobre isso. Falei: Zanza, por isso que eu me preocupo com algumas circunstâncias. Pegar você, que chegou agora, e botar você aqui, porque você sabe fazer alguma coisa, eu preciso primeiro preparar você. Eu preciso primeiro te ler, te entender, te acompanhar, te capacitar para que quando você esteja aqui, você esteja apto a viver as agruras espirituais que você vai enfrentar. E o teu caráter precisa estar moldado. Porque senão, querido, é banda. É rabo de arraia. Onde o propósito de Deus prova José? Quando? Em que momento José é provado? Em que momento o caráter de José é colocado à prova para ver se ele continua fiel, constante, firme na rejeição de seus irmãos? Mas Deus está dizendo essa noite: independente se você foi rejeitado, o meu propósito continua na sua vida. Sua família, seus parentes, seus amigos podem ter te rejeitado, mas Deus não rejeitou você. E o propósito de Deus continua sobre sua vida. Você só andou meio que distante do propósito. O Senhor te trouxe para o lugar, te colocou no lugar e está dizendo: olha, o meu propósito não acabou na sua vida. O meu propósito continua na sua vida. Mas o que acontece, irmãos, é que por vezes a nossa caminhada é arranhada por circunstâncias, algumas pelos outros e outras pelas nossas escolhas. Mas Deus está dizendo essa noite para você: o meu propósito não acabou na sua vida. Tome posse disso. Aonde o propósito de Deus trabalha o caráter de José? No poço. Eu estava pensando nesse momento que eu estava preparando essa mensagem, eu estava pensando nisso aqui. Estava tudo certo para quê, irmão? Para matar José. Deus vai lá no irmão do José e fala assim: não faz isso. Toma a frente desse negócio aí, muda essa história, porque senão o meu propósito vai ser
interrompido. Se não fosse desse jeito, seria de outro, mas o propósito de Deus não ia acabar ali naquela cisterna. Mas José sabe disso? Não. Sabe quem te tira do poço? É o propósito. Você está no poço, você caiu no poço, te jogaram no poço, você pulou no poço. Independente da circunstância, quem te tira do poço é o Senhor, através de ações, articulações. Deus pode usar o seu irmão, Deus pode usar um parente, Deus pode usar um amigo, Deus pode usar um viajante que vai jogar a corda para te arrancar lá de dentro. Mas Deus vai fazer algo para tirar você do poço. Entenda isso. Mas você precisa compreender que o propósito de Deus vai continuar, porque Ele vai te tirar do poço. Você não foi feito para ficar no buraco, você não foi feito para ficar no poço. Independente do processo, do projeto, daquilo que Deus tinha para José, eu sei, Deus tem algo grande na sua vida. Então você não foi feito para ficar nesse lugar. José é provado, o caráter de José é provado na casa de Potifar. A gente vai ver José trabalhando na casa de Potifar, a prosperidade de Deus sobre a vida dele, tudo acontecendo na vida dele. O próprio Potifar reconhece que o projeto de Deus, que Deus está com ele, que ele está com Deus. E Potifar entrega tudo na mão dele. Mas aí a mulher de Potifar, usada, vai lá tentar agarrar o homem. Eu queria falar um pouco sobre isso. Eu estava lendo o texto, e o texto é claro em dizer que José não foi tentado uma única vez não, irmãos. O texto é claro em dizer que José é tentado várias vezes pela mulher de Potifar, e que ele o tempo todo vai correndo nesse processo. O tempo todo José vai negando se entregar ao pecado. Você consegue entender o que eu estou falando aqui agora? O pecado pode estar tentando tirar você do propósito. José é tentado várias vezes. E o texto vai dizer que em dado momento a casa está vazia, não tem nenhum serviçal na casa, está a mulher de Potifar e José. O que ela faz? O texto diz que ela vai agarrar ele. E ele se nega a fazer qualquer coisa pela fidelidade. Primeiro a fidelidade a Potifar. E depois a fidelidade a Deus. Porque quem tem o caráter transformado, irmão, respeita quem está aqui embaixo. Quem tem o caráter de Deus, coloca em prática o amor de Deus. Então, se eu tenho o meu caráter transformado em Deus, eu nunca vou prejudicar quem está aqui embaixo. Ele olha para aquela mulher, devia ser um mó mulherão, irmão. Devia ser mó gata. Com certeza era bem tratada, era cheirosa, era perfumada. Com certeza, devia ser um mulheraço. José aqui está no auge da puberdade dele. Como é que é o nome? É neurônio? Não, é hormônio, a testosterona devia estar tudo pulando. José tira a capa
larga na mão dela e mete o pé. A capa aqui representava a autoridade que Potifar havia entregado para ele. Depois, se ele tiver a oportunidade, tudo lhe estava proposto dentro da casa. O texto diz que Potifar não fazia conta de nada. Ele não sabia de nada, porque tudo estava no controle de José. José reconhece o benefício relacional entre ele e o seu senhor Potifar. E ele vai falar para ela: como posso eu? Vamos lá para o texto. Eu não separei esse. (39). Eu não separei esse. Foi em Êxodo. A partir do 4, a partir do 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Escute, quem tem o caráter de Deus é próspero em tudo que faz. Amém. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde o que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, assim em casa como no campo. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou, e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu. Olha só isso, cara. Ele não é maior do que eu dentro dessa casa. Ele tinha um patamar relacional com Potifar de tal forma, que José tinha o mesmo conhecimento de que Potifar tinha de tudo que tinha naquele lugar. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti. O que é que Deus vedou para você? E você está teimando em queimar etapa. O que é que Deus falou para você assim? Não faz isso. Não avança nisso. Porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias. Então não foi uma tentação, não foi um ataque, não foi uma vez que ela tentou pegar José. E não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia, a gente não sabe quanto tempo aquela mulher tentou aquele cara. Um certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as suas vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora.
Aqui, irmãos, o caráter de José está sendo provado. E a provação do caráter de José aqui é contra o pecado. O pecado tem batido a sua porta. Você tem lutado contra isso. A gente sabe da história. Ela começa a gritar igual uma louca. Os funcionários entram dentro do ambiente e pegam ela com a capa de José. E aí o que ela faz? Mente. Eu estava aqui, de boa, esse hebreu, ela vai dizer isso para o próprio Potifar, esse hebreu que você botou dentro da minha casa, tentou me pegar. Mas o que acontece? José é levado para a cadeia. Irmão, por muito menos, Potifar teria mandado matar ele. A gente vai ver lá um pouco mais na frente, quando ele está na cadeia, ele faz a revelação de um sonho, e o copeiro, o padeiro, o copeiro e o padeiro, um pouco mais na frente, vão desrespeitou, tipo bateu boca com Potifar, ele mandou prender os dois. Prendeu os dois. Depois tem um sonho, o padeiro tem um sonho, o copeiro tem um sonho, os dois vão lá contar para ele qual é o sonho, ele revela o sonho, olha, tão certo como vive o meu Senhor, o teu sonho é isso, assim, 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 daqui 3 dias você vai ser restituído, e você vai voltar a servir o Senhor. E você, o outro era um sonho em que, na cabeça do copeiro, do padeiro, tinha pães, e os urubus estão comendo o que está na cabeça dele, e ele vai dizer, olha, tão certo como vive o Senhor, daqui 3 dias, você vai morrer. O texto vai dizer que o copeiro é restabelecido e o padeiro morre. Por muito menos. Porque discutiu, porque, sei lá, o que é que ele fez? Olhou torto para Potifar. Mas por que o Potifar não mandou matar José? Alguém? Oi? Propósito, irmão. Ninguém pode atrapalhar o propósito de Deus. Ninguém pode atrapalhar o propósito de Deus. Então, o texto vai dizer que enquanto ele está na cadeia, o carcereiro vê Deus na vida dele. E entrega tudo da cadeia na mão dele. E ele agora é líder da cadeia. O sonho acontece, os caras vão embora, esquecem dele na cadeia. Então na cadeia, o propósito de Deus continua. Na cadeia, Deus te dá sabedoria. Independente de qualquer lugar ou de qualquer circunstância que você possa estar, Deus manterá sempre os seus propósitos. Ele sempre te dará escape. Antes de José ser governador do Egito, ele primeiro teve que ser rejeitado pelos irmãos. Ele primeiro teve que ser jogado no poço, ele teve que ser vendido. Ele teve que passar pela casa de Potifar, passar pela acusação da mulher de Potifar. Ele teve que ir para a cadeia. Quais são os processos que estão amassando você? Quais são as adversidades que estão levando você a manter fidelidade diante de Deus? Porque o que me preocupa, irmãos, é o nosso caráter dúbio. O que me
O que me preocupa é que quando a coisa começa a sair do teu controle, ou começa a dar um pouco errado, a gente coloca o nosso caráter em jogo. Eu estava falando com a Zanza, Zanza, toda vez que você se posiciona, alguma coisa vai começar a acontecer para atacar você. Toda vez que você decide manter um posicionamento, uma postura, algo vai acontecer para tentar tirar você da centralidade de Deus. Deus nunca nos colocará para executar grandes tarefas antes de nos levar às provas e às provações menores. Para ser governador do Egito, não é esse Egito de agora não, irmão. É o Egito que mandava no mundo. É o Egito que vai manter a humanidade viva por 7 anos. Se você depois tiver tempo, José passa a comprar a terra de todo mundo. Quando termina os 7 anos de falência da terra, Potifar comprou tudo, é tudo de Potifar. Imagina o mundo dominado por alguém. Então, antes de ser governador do Egito, ele foi servo fiel nas adversidades e nas pequenas coisas. Mas, pastor, ser rejeitado, ser jogado na cisterna, ser vendido, tudo isso é pequenas coisas. Dentro de um projeto de Deus, de um propósito de Deus, isso é pequeno. Porque Deus está te provando em pequenas coisas, e Ele está te dando escape em todas elas, mas Ele quer te colocar num lugar de evidência muito maior. Ele quer te colocar num lugar onde o nome dele será enaltecido em você e através de você. Você consegue entender isso? A importância do seu caráter em Cristo? Quem me conhece, sabe, eu já passei por muitas coisas. Ontem foi o aniversário do meu neto. Irmãos, é impagável ver o meu neto fazer assim e se preparar para orar, irmãos. Eu não sei quem o Valentim vai ser, mas eu estou construindo o caráter dele junto com o pai, junto com a mãe. Nós estamos construindo o caráter do Valentim. Quem sabe, se Jesus não voltar antes, se Ele não nos levar antes, quem sabe Valentim vai ser um homem cheio do Espírito Santo e vai fazer grandes obras para Deus. Qual é o preço que você tem para essa criança que orou aqui agora? Você sabe o que o Enzo vai ser daqui 10 anos, 15 anos? O poder e a autoridade que o Enzo vai ter? Mas você precisa ter caráter de Cristo, querido. Ele precisa ver Cristo em você. O caráter dele está sendo forjado e preparado segundo os padrões que você estabeleceu na vida dele. Por isso que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, de Israel, de José. Porque os filhos olham para os seus pais e vão querer ver o caráter de Deus na vida deles. O Valentim vai ter as escolhas dele? Vai, irmão. Eu e a Sônia estavam indo para casa lá do meu cunhado ontem, e a gente estava falando sobre esse assunto. E uma frase que o William tinha, na volta que ele deu no mundo, ele falava para a mãe assim: mãe, eu não consigo nem pecar direito, porque toda vez que eu vou fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo fala comigo. Caráter estabelecido em Cristo, formação estabelecida em Deus. Precisava dar a volta no Egito? Não!
mas hoje é um homem cheio do Espírito Santo, com um caráter transformado. Luta todo dia para derrotar ele mesmo. Como eu faço isso comigo, como você deve fazer com você, porque o sucesso de José, o propósito de José se cumpre porque ele mantinha o seu caráter diante de Deus. Irmãos, tem mais um monte de coisa, mas acho que eu não vou falar mais nada. Eu acho que já está bom. Eu estou começando a folha 3, tem mais 2 folhas, eu não vou falar mais nada. Você já entendeu? Você já compreendeu? Eu quero encerrar só com algumas observações rápidas. Sabe qual é a nossa diferença para José? José aqui não tem a lei. José não tem o aio. José não tem o parâmetro de Moisés ainda. José não tem o Novo Testamento. Você tem. Você tem o Antigo. Você tem o Novo. Você tem o Cristo crucificado. Você tem o Cristo ressurreto. Qual a dificuldade que você tem de manter um caráter em Deus? Antes de Deus te colocar no palácio, Deus vai te ensinar a viver no poço. Deus vai te ensinar na servidão. Deus vai te permitir a prisão, se necessário for, para que o seu caráter seja um caráter de Deus. Com certeza José venceu e estabeleceu o propósito porque Deus o amava, porque José amava a Deus. E não abria mão disso em detrimento de todas as outras coisas. Depois, se você tiver a oportunidade, quando ele encontra os irmãos, ele vai fazer uma observação de tudo que ele viveu. Mas José não toma posse de um poder e de uma autoridade para vingar tudo que viveu na mão dos irmãos ou de Potifar, não! José vai afirmar o seguinte: foi o Senhor que permitiu que eu passasse por todas essas coisas, porque o propósito de Deus era salvar a humanidade da fome no Egito. Para de olhar para aquilo que você está vivendo, para de olhar para o teu sofrimento, entenda que sua vida é de Deus. Se ela está na mão do Senhor, existe um propósito muito maior do que você. E que você precisa se manter fiel, fidedigno, perseverante, resiliente em tudo que você anda fazendo em Deus e para Deus, porque o propósito de Deus se cumprirá na sua vida, em nome de Jesus. Fica de pé. Vocês vão cantar um louvor?
Você sabe qual é o propósito da aprovação? A aprovação não existe para destruir o seu caráter. A aprovação existe para revelar o seu caráter. A aprovação te leva à consciência daquilo que Deus deseja e te faz entender um propósito. E aí a revelação do seu caráter, o teu eu, a tua vontade, o teu ego, o teu desejo, pode ser controlado quando você compreende o caráter de Deus, quando você entende o propósito de Deus, e aí você se submete a isso. Caráter revelados precisam ser transformados. José não se vingou, ele perdoou. José não usurpou a autoridade que tinha. Ele manteve a humildade. E ele vai dizer no final para os seus irmãos: não foste vós que me enviaste para cá, mas foi Deus. José entendeu o propósito. Eu quero orar essa noite por você. Quero convidar você a fechar seus olhos. Você ouviu essa mensagem? Eu não sei como é que está a sua vida, como é que está a sua caminhada. Você nasceu um dia, você foi alcançado um dia. O propósito de Deus se iniciou desde o ventre da sua mãe. Mas talvez as circunstâncias te derrubaram, te passaram um pé, a perna. Talvez você foi jogado no poço. Talvez você foi rejeitado. Talvez você foi caluniado, vendido, acusado. O Senhor está aqui hoje, essa noite, para dizer para você: ei, o meu propósito não venceu. O meu propósito não teve fim na sua vida em detrimento, talvez, da sua escolha ruim. Você entrou aqui essa noite. Você precisa fazer uma renovação de propósito com Deus. Senhor, eu entendi. Eu fiz escolhas erradas. Senhor, eu compreendi. Os meus sentimentos, os meus desejos estão me sabotando no propósito. Estou querendo parar, estou querendo desistir, estou querendo jogar a toalha. Mas eu compreendi, Senhor, que o caráter, o meu caráter, transformado e colocado dentro do caráter de Cristo, pode me trazer de volta para o jogo. Pode me trazer de volta para o propósito. É com você. Eu quero pedir que você coloque sua vida aí onde você está, diante de Deus. O papo é você e Deus agora. Coloca a tua vida aí diante de Deus. Uma das características do caráter de José era ser íntegro na intimidade entre ele e Deus. Talvez hoje seja dia de você aqui nesse lugar está fazendo um acordo de solidão entre você e ele, porque você não vai me dizer que você não vai vir aqui na frente, que eu não quero que você se exponha, mas talvez hoje você ouviu uma mensagem que tocou teu coração, e você precisa se posicionar hoje. Senhor, é eu, é comigo, estou aqui, Jesus, olha para mim, restabelece o teu propósito na minha vida, e me ajuda, Deus, a superar tudo aquilo que eu preciso. Bota, Senhor, a minha vida no prumo. Me ajuda, Senhor, a voltar para o propósito que foi estabelecido sobre a minha vida, para que eu possa, lá na frente, sem saber, alcançar o êxito
da tua soberana vontade. Senhor, existem vidas aqui essa noite que estavam pensando em desistir. Existem pessoas aqui essa noite, Senhor, que estavam pensando em dar cabo de si mesmas. Existem pessoas aqui hoje, Senhor, que já saíram do propósito, mas que ouviram essa mensagem. Então eu quero te pedir, Espírito Santo, toca na alma, no âmago, renova a mente, renova o coração, transforma a vida dos nossos queridos, das nossas queridas, e reestabelece o teu propósito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, e que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Estaremos agora consagrando os elementos da ceia. Estaremos passando a ceia aí para vocês. Você que ainda não é batizado, aguarde um momento adequado. Se você está em comunhão, faz parte de outro ministério, a ceia não é da comunidade evangélica, a ceia é do Senhor, então você fique à vontade também em participar. Amém? Estarei orando agora, consagrando os elementos. Oremos. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração grato, Senhor. Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor, porque o Senhor se deu naquela cruz. E nós aqui estamos celebrando, Pai, até que o Senhor venha, Pai. Mas que não venhamos somente, Pai, lembrar, Pai querido, em nome de Jesus, que o Teu corpo, Senhor, a Tua vida, a Tua força, Senhor, que esse pão vivo que desceu do céu, que está sendo representado aqui por esse pão, seja alimento, Senhor, para o nosso corpo físico, para a nossa mente, para a nossa alma, para o nosso espírito, Senhor. Nos fortaleça nessa noite em nome de Jesus, Senhor. De igual modo também eu consagro esse cálice, Pai,
que simbolizam o teu sangue que foi vertido naquela cruz, Pai querido, para nos limpar de todo pecado, de toda iniquidade. Pai, nos sara nessa noite, Paizinho, que nós possamos ter os nossos pecados apagados, Senhor. Ó Deus, que esse cálice, Senhor, possa estar, Senhor, entrando em nós, Senhor, como, Senhor, aliança perpétua até que o Senhor venha, de sabermos da onde o Senhor nos tirou, Senhor, e para onde estamos indo, Pai querido, como foi pregada a palavra aqui, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa apagar os nossos pecados, Senhor. Se porventura temos falhado e fracassado, Senhor, no nosso caráter, Jesus, se temos sido, Senhor, ingratos, ou se estamos, Senhor, distantes do propósito que o Senhor estabeleceu para nós, que hoje, Deus, nós possamos, Pai, nos colocar nesse lugar, Senhor, de volta, Pai, de retorno, Pai, para os teus braços. Jesus, nos acolhe nessa noite, Pai. Toda dificuldade, Senhor, sabemos que o caminho de volta não é fácil, Deus, sabemos que muitas mazelas, às vezes, muitas pedras de tropeço, mas que o Senhor nessa noite esteja removendo, Pai, toda dificuldade, Senhor, toda tristeza, todo trauma, todo medo, toda angústia, todo questionamento, ó Deus, dúvidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, que o Senhor seja a resposta, Pai, seja a resposta para nós nessa noite, Senhor, porque pela nossa razão, Pai, em detrimento das nossas emoções, nós escolhemos a Ti, porque temos o intelecto de saber que a Tua palavra é real e verdadeira, mas o Teu Espírito que opera em nós, Pai, aquilo que nós não conseguimos fazer, e a Tua palavra diz que o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Senhor. Então, Senhor, gema por cada um de nós aqui, por cada pensamento, Senhor, por cada oração elevada ao Teu trono nessa noite, Pai, e que nós saímos daqui transformados, renovados, com a nossa fé, Senhor, em dia, sabendo que nós temos um Deus que cuida de nós, que zela por nós, um Deus que nunca desiste de nós, Pai. Muito obrigado por esse amor, Senhor. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por cada vida que entrou aqui, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos desde já, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Estávamos seu pai te abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou.
ele vive. É o sangue e o corpo de Cristo. É o sangue e o corpo de Cristo. Ele vive, ressuscitou. Lucas, vai lá com a tua mãe. Vai lá com a tua mãe. Eu queria que alguém ficasse. Ajunta esse rapaz aí com vocês aqui, ó. Isso. Não fica sozinho, não. Vem cá, Júlio, ficar comigo aqui. Vem aqui ficar pertinho de mim, Júlio. Vem cá, meu velho. Ele falou que ele não vai morrer, não. Ele falou que só vai morrer quando eu morrer. Vem cá, meu amigo, vem cá perto de mim. Isso. Os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos sonhos. Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos planos. Alinhe sua vida com Deus nessa noite. Coloque tudo que você pensa, que você deseja, que você é. Peça para o Espírito Santo tomar a sua vida, seu caráter. Se há alguma coisa, alguma necessidade a ser transformada, exponha isso para Deus. Fala: Senhor, eu coloco o meu caráter na tua presença essa noite. Molda o meu caráter, transforma o meu caráter, para que eu possa ver as questões segundo o seu olhar.